Alguém mais percebeu como a internet ficou barulhenta com o lançamento do primeiro trailer oficial de Superman? Tá um caos muito desgastante lá fora. Oi, olá, eu sou o Cosme e bem-vindos a Golfinho Sideral. E hoje eu estou aqui para dar os meus 2 centavos sobre esse trailer. Vai ser rapidinho, eu prometo. Muitas coisas já foram comentadas no meu primeiro vídeo. Vão lá assistir depois que é um bom complemento. Com sorte eu consigo adicionar algo nesse riacho de negatividade e pelo menos tentar chegar numa conclusão do porquê ver o Superman apanhar a esse problema tão grande. Só tenha calma e me acompanhe no raciocínio. Abrir o trailer com a entrevista pode ter sido a maneira mais ágil de estabelecer o fio narrativo do filme e deixar esse conflito de visões muito bem sublinhado. O objetivismo do jornalismo e a quase inocência de um herói que escolhe ver o melhor em todos e segue regras de vidas muito claras. Eu sei que muitos já falaram isso, mas a química entre o Clark e a Lois é um dos principais pilares para um filme do Superman. Se o casal funciona, o filme não funciona. É a regra, só olha pro Returns ou pro Snyderverse. E eu nem preciso dizer que a Rachel Brosnahan esbanja isso com David Corenswet, até fora das câmeras. The sexual chemistry that they have, that's so palpable as they stand here today. É uma abordagem tão única nos situar alguns meses depois do início do relacionamento, pois aqui não temos a mágica dos primeiros encontros ou a dinâmica perfeita de um casal experiente. É um momento mais delicado e decisivo. E como tudo que acontece com o Clark precisa ser super, é claro que a primeira discussão envolve uma guerra estrangeira, onde nenhum está totalmente errado ou totalmente certo. Como o melhor jornalista da ficção, Lois sabe que intervir repentinamente em um conflito é colocar um band-aid e um braço amputado. Isso não vai resolver anos de problemas. Enquanto o Superman também faz um excelente ponto, colocando a vida acima de qualquer interesse. Um pensamento óbvio que não é compartilhado entre os líderes mundiais. Infelizmente, nem todo mundo é tão bom quanto o Clark quer acreditar. Esse relacionamento tem tudo pra ser o melhor dentre os filmes dos quadrinhos recentes. É tudo muito intenso, fofo e interessante, digno do maior casal da ficção. Estão vendo isso, galera? Conflito num filme do Superman que gira em torno de uma crença profunda na humanidade e não na sua falta de esperança. Não quero desprezar nenhuma visão, acho que todas são válidas, aqui é questão de gosto. Como é bom ver esse renascimento do Superman carismático na última década, desde a simpática fase nas HQs atuais até Superman Lois e minhas aventuras com Superman. Se você nasceu nos anos 2000, deve saber o quão difícil era suportar o azulão nessa época. Superman Returns, Homem de Aço, todos crias da controvérsia reimaginação do John Byrne, que desenvolveu esse conceito do escoteirinho certinho, limitado e chato. E isso é muito evidente até nas animações do Bruce Timm, por exemplo. Calma, eu não tô falando que o Superman do DCAU é ruim, e nem poderia, já que eu não tenho nem 5% do talento do Dwayne McDuffie para criticar. Mas precisamos concordar de que aquela versão do personagem tinha o mesmo carisma de um pão francês comprado há 3 dias atrás. É o contexto da época, não tinha o que fazer. Já dá um alívio saber que esse Clark Kent é muito expressivo e deixa transparecer todas as emoções humanas. A paixão pela Lois, o medo, a raiva, a tristeza, as brincadeiras, até a indignação de estar tão determinado em fazer o bem e o mundo à sua volta não colaborar. Não sei exatamente o que me causou isso, mas esse filme parece o live action daqueles curtas dos anos 40. As cores são tão vibrantes, o vermelho se destaca e os azuis têm tanto espaço que chega a vazar nas sombras. Tudo gira em torno de destacar o Superman em um mundo lavado e frio, com lampejos de locações mais aconchegantes e quentes. Contrastar o azul, vermelho e amarelo na estética sombria governamental e a sanitização dos heróis corporativos monocromáticos. Me impressiona ver o pessoal caindo em cima disso. Parece até que resume todo o trabalho feito na paleta um filtrinho azul no estilo Titãs. Olha como o sol em Metrópolis brilha. Vai falar que essas sombras fortes não remetem direto às artes feitas com Nankin? E nem me deixe começar a falar sobre o trabalho de câmera. Eu sempre fui muito fã do Henry Braham, o diretor de fotografia. Ele sabe enquadrar uma HQ como ninguém, empregando essa câmera inquieta, criativa e backgrounds repletos de detalhes. O foco no Superman durante o voo, as tomadas abertas, o destaque nas coreografias, a composição fica tão satisfatória. Sinto que eu não me expressei muito sobre a escalação inspirada da Rachel Brosnahan como Lois Lane, então aqui vai. A maravilhosa Senhora Maisel do Prime Video é a top 2 séries de comédia de todos os tempos. E se você procura algo diferente pra assistir antes de Superman, vai fundo. A Rachel tem essa energia independente muito forte, perfeita para jornalista. Assim como a Mitch é teimosa e determinada em conseguir o que quer, mesmo que precise nadar contra a maré. Além, é claro, de ter um humor sarcástico, refinadíssimo e expressivo, combinado a um amplo alcance dramático. Tem 2 meses para o filme estrear e eu já estou cravando aqui que ela será a melhor Lois Lane da história. Ouso dizer que nunca um ator combinou tão bem com um personagem assim. É quase o caminho natural dela.
Não vou me repetir, só olha essas expressões no trailer. Olha essa carinha de rage bait. O Holt já tem muito controle sobre suas expressões, e aqui ele exala puro ódio e soberba. E aura também. O diálogo do Superman não é um homem, é uma coisa que se tornou o assunto principal das conversas no mundo inteiro. Eu não vou aceitar isso. o sintetiza tão bem, a esse ponto só tô esperando para ouvir o seu monólogo vilanesco, no maior estilo autoevolucionário. Sei que o Gunn é excelente nesse tipo de coisa. Nos fazer odiar alguém é sua especialidade. Assim como... Ainda preciso me preparar para ver a relação do Clark com seus pais nesse filme. Isso sempre me destrói. O diretor é muito conhecido pelas relações paternais complicadas, daquelas que geram traumas que o filho carrega até a vida adulta. Como ele poderia fazer justiça à pureza que o Jonathan e a Martha trazem ao Superman? Uma coisa que o pessoal falha em entender é que, para você desconstruir uma convenção, você precisa entender muito dos seus fundamentos. E o Gunn tá desconstruindo esse tipo de coisa desde Slither, em 2006. Os Kent são sua bússola moral desde a infância. Se Clark é um herói que busca fazer o bem, é porque dois simples fazendeiros o ensinaram que isso é o certo a se fazer. E como é refrescante ver ambos vivos para representar isso nas telonas, pelo menos uma vez. Ultraman nem apareceu tanto no trailer, mas eu tenho uma nova teoria sobre a sua identidade, e talvez isso seja mais fora da caixinha. E se ele não for um clone? Já foi confirmado que as dimensões de bolso terão uma certa importância nessa trama. Provavelmente essa prisão seja uma delas. Nos quadrinhos, o conceito foi criado por Paul Levitz, Steve Lytle e Greg LaRocque, como uma desculpa para a legião dos super-heróis existir no pós-crise, já que o Byrne simplesmente fez o Superboy explodir da cronologia. Para resumir muito a história, já que eu nunca li nada da legião e tenho certeza que a maioria nem liga, eventualmente o Lex de Bolso toma contato com a Zona Fantasma de Bolso e liberta 3 kryptonianos malvados, o Zod de Bolso, Zaora e Quex-U, que teriam sido banidos pra lá pelo Jor-El de Bolso. O importante aqui é o último, o Quex-U, um personagem criado por Edmond Hamilton e Kurt Swan, surgindo como um inimigo relutante ao Superman, com uma espécie de U no peito e controlado por Hog-R. Já na dimensão de Bolso, ele é retrabalhado como um terrorista kryptoniano. Até que, na Era Moderna, retorna para 3 edições da Adventure Comics, envolvido em uma trama governamental americana e portando um visual sóbrio com esses óculos suspeitos. Já viu onde eu quero chegar, né? Não faz sentido o Lex, aparentemente, descobrir que o Superman não é um humano depois de invadir a Fortaleza da Solidão. Nessa cena, o Ultraman já está presente. Se ele já clonou o herói, teria percebido algo diferente no DNA, né? E se o Lex apenas achou esse cara na sua prisão pessoal e o trouxe pra Terra, em um traje de contenção que o mantém sob o seu controle? O Ultraman ser um kryptoniano friamente exilado ao vazio eterno por Jor-El adicionaria até um motivo para Kal-El questionar as suas origens aristocráticas. Mas o James não faria isso comigo, né? Ele vai ser o bizarro, né? Se você pensou, nossa, meu sonho era que alguém dedicasse uma parte considerável de um vídeo para falar sobre a Eve e o Jimmy Olsen, pode comemorar. Já pararam para pensar como eles representam tão bem o coração de seus respectivos núcleos? A senhorita foi criada para o filme de 78 como uma assistente de Luthor, uma clássica socialite. Nesse filme, uma influencer. Tudo para ela se resume a imagem e status, características compartilhadas com seu namorado, o Lex. O twist é que Eve tem um pouquinho mais de bom senso e sabe que o que faz não é certo, suavizando o maniqueísmo que o careca traz e mostrando que até os caras maus podem ceder a atos heróicos. O melhor amigo do Superman, Jimmy Olsen, também não foi criado para as HQs, mas sim para o programa de rádio. O renomado fotógrafo é a síntese perfeita da resiliência e empatia do Superman. Jimmy é um dos meus favoritos. Ele sempre tá metido em alguma enrascada bizarra, mas sempre é capaz de retomar o senso de normalidade no final da história. O amigo legal, corajoso, empático e que busca a verdade e justiça mesmo sem superpoderes. O que se permite a ficar atrás de uma lente para poder mostrar ao mundo a beleza que vem em todas as coisas, pessoas e bizarrices. Um modelo de humano ideal que Clark tenta emular como herói. Em outras palavras, o que tem de mais puro e honesto nas histórias do Superman. E finalmente eles não vão ser apenas ignorados e tem alguém disposto a explorar todos os cantos de Metrópolis da maneira que eles merecem. E por falar em resiliência e influências questionáveis, chegamos na parte espinhosa. Para qualquer elogio feito para esse filme, você verá uma enxurrada de críticas idiotas sobre qualquer aspecto. Apenas algumas, não todas. E isso data desde um anúncio. As pessoas se acostumaram com as interpretações do Superman que às vezes até elas mesmas consideram chatas. Não aceitam um pingo de fantasia, pois o azulão não seria tão bonzinho assim na vida real. O CGI tá ruim, as cores estão horríveis, parece The Flash. Se o Superman ficar parando para salvar tantas pessoas assim, vai tirar minha imersão. Esse Superman tá woke demais, tinha que ser mais sério. Espatifaria essa mulher voando nessa velocidade.
sociedade. Filme escrito por idiotas para idiotas. E ele tá apanhando demais. As pessoas que cresceram com essas versões realistas do personagem, acreditando na ideia de que ele era um deus entre os humanos, simplesmente não conseguem se acostumar com a sua verdadeira essência. Não conseguem entender que o Superman não é pra ser uma idealização do alfa, sisudo, superpoderoso e intocável. É por isso que ele apanha tanto nesses trailers. Isso é realmente um problema? Não. Olha só a trajetória do personagem nos últimos anos. Olha a trajetória desse filme. Isso é mais do que perfeito. Pra falar a verdade, sabe o que isso me lembra? Superman para o Alto e Avante é uma história em 6 edições escrita por Tom King e desenhada por Andy Kubert. A premissa básica é de colocar o personagem em uma série de provações físicas e mentais, em uma longa viagem para salvar a vida de uma garotinha no outro lado da galáxia. Na última edição, o Superman é capturado pelo vilão principal que mantinha a garotinha, Alice, presa. A Terra está sendo atacada por um exército de autômatos e o vilão começa a contar vantagem. As algemas que mantinham o herói preso eram indestrutíveis, escapar era impossível. E ele escapa? Sim, senhor, ele escapa. Um outro exército aparece para o conter. Aquilo era demais pra ele? Não, senhor, não era. O vilão fala como o Superman é tão fraco e vulnerável quanto os humanos. Esse seria o motivo de sua inevitável queda. E ele cai? Não, senhor, não cai. O vilão é derrotado. E o Superman salva aquela vida que foi considerada insignificante? Sim, senhor. Essa história captura tão bem esse aspecto do herói. Enquanto há alguém pra ajudar, ele nunca vai desistir. Não importa o obstáculo à sua frente. Não importa se o mal encarnado coloca em xeque seus ideais e o faça duvidar de tudo. Ele sempre vai levantar e continuar. É isso que eu quero no filme do Superman. Não poderia ter um cenário mais perfeito pra se lançar esse filme. A narrativa do Superman cair e se levantar é algo que está sendo construído há muito tempo no material de marketing. O maior herói de todos os tempos virou o maior underdog da atualidade. E se tem uma coisa que o Gunn sabe escrever, são underdogs. Acha que isso tudo não foi intencional? Que bom que o Superman tá apanhando. Que bom que o mundo não o aceita. Que bom que ele é vulnerável e tem todos esses desafios para enfrentar. Desde um kaiju a uma pressão gigantesca para fazer números. Eu quero que ele fique no chão, que a maioria desista de criar expectativas. E quando não sobrar mais alternativas e tudo parecer perdido, ele vai se levantar? Olha, é difícil prever o futuro, mas eu tenho certeza que ele diria: sim, senhor, eu vou. Nossa, como é ruim ficar ansioso por um filme. Espero que esse vídeo tenha conseguido expressar tudo que está guardado no meu coração. E que esse bait não tenha genuinamente enganado alguém, como no vídeo de Pacificador. Se você ficou com a impressão de que faltou alguma coisa, vai lá assistir o vídeo sobre o teaser, que provavelmente eu devo ter falado sobre isso. É isso? Obrigado por assistir e até a próxima.